Empresárias e empresários, bom dia! Falaremos hoje sobre impenhorabilidade, sobre quais os bens da sua empresa e quais os seus bens pessoais que não podem ser penhorados. Na semana passada nós falamos sobre responsabilização por dívida, de como que o teu patrimônio particular, como patrimônio da tua empresa, respondem pelo endividamento que você adquiriu na tua atividade produtiva, na atividade produtiva da tua empresa. Hoje nós falaremos a situação contrária. Quais os bens que não vão responder pelo endividamento? Creio eu que seja um assunto de suma importância para você empresária, para você empresário, principalmente porque esta situação ela vai de encontro com aquilo que nós temos falado anteriormente, né, de estratégia. Então, se você empresário, não assistiram os meus vídeos anteriores, especialmente da semana passada, que nós falamos sobre responsabilização por dívida, seria muito bom. Dá uma olhadinha no vídeo. Se você viu, reveja. É bom para você se localizar e entender o que vamos falar hoje aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando. Sou advogado há mais de 20 anos na área empresarial e bancária. E os objetivos aqui que nós temos nesses vídeos é passar conhecimento para você empresária, para você empresário. Conhecimento sobre a parte de endividamento, especificamente endividamento bancário. Para aumentar o leque de conhecimento de vocês, para que vocês possam ter uma tomada melhor de decisão. Sempre muito bom, né, empresário, vocês terem mais conhecimento. Principalmente conhecimento pouco divulgado e conhecimento que agrega no dia a dia. Tá bom? Então vamos iniciar aqui, nesta manhã de terça-feira. Bom, então vamos lá. Planejamento. Havíamos falado também há um tempo atrás, umas duas lives anteriores, sobre planejamento patrimonial. Sobre a necessidade de fazer um bom planejamento patrimonial. Falamos também na anterior sobre responsabilização por dívidas, quais os bens respondem, quais os bens não respondem por dívidas. Desculpa, não falamos sobre os bens que não respondem, nós falamos como você empresária e você empresário respondem pelas dívidas com bens particulares, inclusive. Então hoje nós vamos falar sobre os bens, tanto os seus bens particulares, quanto os bens da empresa que não respondem por dívidas. Qualquer dívida que seja, em situações específicas. Tá? Então, como dissemos, de uma forma geral, quando a gente fala de endividamento, todos os bens da tua empresa vão responder por esse endividamento. E quando você assume individualmente a responsabilidade pelas dívidas, tanto por ter assinado contratualmente esta responsabilidade, como pelas situações que nós falamos no vídeo anterior, é o conglomerado de todo o teu patrimônio que vai responder pelas dívidas, com exceção de alguns bens que estão dispostos no artigo 833 do Código de Processo Civil. Então nós vamos falar aqui dos mais específicos à área empresarial e na tua vida particular. Tem algumas situações que nós não vamos abordar porque não interessa, embora o rol seja maior. Tá? Então, o que fala o artigo 833? O primeiro, ele fala assim, que são impenhoráveis, 2 pontos. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Aí você pensa, poxa vida, traduz isso para mim. Vamos lá. O que está dizendo aí é que aqueles bens declarados como impenhoráveis, eles, logicamente, que eles têm que seguir uma forma legal, não é qualquer bem que você pode declarar impenhorável, porque senão ia virar uma festa, né? Não são todos. Aqueles bens declarados impenhoráveis,
eles não estão sujeitos à execução, ou seja, eles não podem responder pela dívida. Esse inciso ele fala expressamente, diretamente sobre a questão testamentária. Então, empresário, é muito importante para vocês, no planejamento familiar, no planejamento sucessório, pensar no bem, no futuro do filho de vocês, fazer um testamento. Façam um testamento e coloquem aquelas cláusulas, o bem que você está que você está colocando em testamento, com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade ou cláusula de incomunicabilidade. No caso, inalienabilidade é uma questão assim bem específica, ele não vai poder vender. Mas no caso de impenhorabilidade é muito importante colocar uma cláusula de impenhorabilidade e uma cláusula de incomunicabilidade também, porque você não sabe se o seu filho ou sua filha vão casar bem. E quando coloca uma cláusula de incomunicabilidade, esse bem não comunica no regime de casamento, independente do regime que for. Então, esse primeiro inciso, ele fala expressamente que não responde àqueles bens gravados desta forma, com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade. No caso, esquece incomunicabilidade, mas impenhorabilidade e inalienabilidade. Esses dois não respondem eventualmente pela dívida. Incomunicabilidade só serve para não comunicar o patrimônio com o patrimônio do cônjuge, que virá a ter o teu sucessor, o teu herdeiro, enfim. Tá? Se você tem um bem nesta qualidade, você saiba que é muito bom você resguardar esse bem, porque ele é um bem que não pode ser penhorado. Ele tem muito valor numa situação de endividamento, porque o credor não pode acionar este bem e tomar este bem de você, tá? Agora, deixa eu mudar o copinho aqui de lugar, só um minutinho. Só que também, em toda a regra, ela tem uma exceção. E a exceção é com relação aos frutos. Então vamos supor que você deixou um bem para o teu herdeiro, um imóvel, e ele quer alugar este imóvel. Via de regra, não é nem penhorável nem o imóvel e nem o aluguel. Mas, na falta de outros bens, os frutos podem ser penhorados. Frutos e rendimentos podem ser penhorados. É o que diz o artigo 834. É o que diz o artigo 834 do CPC. Que pode ser penhorado, na falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis. Tá? Então esse é o primeiro caso de impenhorabilidade, os bens gravados com cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade. Tá? Outro caso que é comum são os bens, é aquele bem de residência da própria família, o teu bem que você mora e o bem de residência seu e da tua família. Juntamente com todos os utensílios que tem, os utilitários, enfim, geladeira, móveis, utensílios em geral, as tuas vestimentas, tudo que é particular não pode ser penhorado, que está dentro da residência não pode ser penhorado. Logicamente dentro da moderação. Se você tiver um quadro lá de Renoir na tua parede, que nem esse belo quadro aqui, que é uma cópia, esse aqui não pode ser penhorado, mas o original, vamos dizer assim, isso aqui também não é Renoir, tá? Estou brincando. Mas se fosse ele não poderia ser penhorado. Não poderia. Tá? Desculpa, se fosse um quadro de grande valor, ele poderia ser penhorado, porque foge de escopo. Então, não sei se vocês vão lembrar, teve um tempo atrás uma operação de um grande banqueiro que entraram na casa dele e pegaram toda a coleção de obra de arte dele. E ele estava dizendo, não, é impenhorável porque está dentro da minha casa. Não, mas coleção de obra de arte não faz parte. Tá bom? Então, o imóvel que vale é o imóvel de residência, o imóvel que você mora, empresário. Isso vale também para o imóvel
Se este imóvel, o único imóvel, estiver alugado e converter em renda para você, também não pode ser penhorado. Se você for solteiro, solteira, também. Não é porque é um bem de família, mas se estende também para a questão de se você for solteiro ou solteira também, você é reconhecido como ente familiar. Tá? Penhora em exceções em dívidas propter rem, ou seja, dívidas próprias da coisa que nós chamamos. Então, o teu bem de família, o teu bem imóvel, ele não pode ser penhorado por dívidas externas, mas para dívida de pagamento, dívidas próprias, dívidas de condomínio, dívidas de IPTU, aí existe uma exceção a esta regra. Responde sim por o teu imóvel responde por estas dívidas. Senão ficaria muito, vamos dizer assim, difícil para o condomínio, no caso, do prédio que você mora, te cobrar se você pudesse se esquivar, dizendo, olha, eu não posso pagar porque o meu bem é impenhorável. Aí não funciona desta forma. E mais, aqui também um assunto novo, que também não tem sido muito falado, de muita importância. Se vocês forem nos meus vídeos anteriores, eu tinha falado que o bem de família, ele pode ser penhorado se você deu em fiança bancária, em fiança, você foi fiador. Se você foi fiador, o bem seu responde pela dívida. Agora, teve um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, vou até ler aqui, recurso extraordinário 605-709, que disse que não ser penhorável o bem de família no caso do fiador ter dado em fiança em contrato de imóvel comercial. Então, se você empresário deu o imóvel para locação empresarial, para locação comercial, está valendo que este imóvel, sendo bem de família, não vai responder pela dívida. É um grande avanço no sentido de dar ao empresário e à empresária o incentivo do empreendimento. Porque ele sabe que mesmo se ele der o bem de família dele numa locação, este imóvel não vai responder pela dívida. Agora também, de outra forma, vai ficar mais difícil até para se conseguir um fiador, porque uma das coisas que o locador vai querer é um imóvel que esteja desvinculado completamente, pelo menos ele vai exigir 2 imóveis na mesma comarca, que é o que normalmente se exigia, que se exige, né, de algum fiador, 2 imóveis na mesma comarca, para que não se possa alegar que seja bem de família. Tá? Mas essas é outra hipótese de impenhorabilidade. Tá? Salários, prolabore, pensão, tudo isso é impenhorável. Todos esses ativos que são destinados à própria subsistência da pessoa, eles são impenhoráveis. Não é porque sejam impenhoráveis que você não vai ter um trabalho também. Eu vou deixar um parêntese aqui. Porque muitas vezes o que acontece? Você empresária, você empresário, tem o seu prolabore e está sendo executado judicialmente por uma dívida. Mas você sabe que o teu é impenhorável o teu prolabore. Então você deixa lá na tua conta corrente, bonitinho o dinheiro lá, e vai o juiz e, sem você saber, dá o comando lá e pega o teu dinheiro. Mas é impenhorável, você vai falar para mim, pô, é que pegaram o dinheiro. É porque o sistema ele não sabe. Ele não sabe qual que é a fonte da tua renda. Não tem essa leitura. É dinheiro, tá lá, vai pegar. Então você vai ter que fazer um pedido, no caso do teu advogado, vai ter que fazer um pedido, pedindo a liberação. Isso às vezes demora um bom tempo. Então não é porque é impenhorável
que você não vai ter um trabalho para desbloquear esse dinheiro. Tá? Isso é uma coisa também importante que você saiba. E também não é porque é impenhorável o dinheiro do teu prolabore. Se você usa a conta e recebe outros rendimentos nesta conta, não é a conta que é impenhorável, é aquele valor. E aí também dá um grande problema na hora que você for argumentar. O juiz fala, olha, você, Juiz Excelência, penhorou um valor do meu prolabore, um valor que é impenhorável. Eu peço que desbloqueie isso. Se você tem dinheiro que entrou na tua conta, dinheiro diverso, por exemplo, você alugou um imóvel e você recebe um dinheiro por ali. Você tem depósitos diversos na tua conta, além do teu prolabore. Como é que você vai falar para o juiz, Excelência, esse dinheiro é do meu prolabore, está tudo misturado na mesma conta? E aí vai ficar inviável. Então, seria bom na conta do teu prolabore, você apenas movimentar o teu prolabore na conta, para ter garantida esse diferencial da lei da impenhorabilidade sobre o teu prolabore. Tá? Agora aqui um artigo importante da lei que vai em favor do MEI, do micro e pequeno empresário, do empresário individual, do MEI, desculpa, microempresário individual, tá? Que diz assim, todos os bens, o patrimônio todo que ele tem para os bens necessários para o exercício da profissão é impenhorável. Então, vamos dizer aqui, um exemplo básico, taxista. Se você é taxista, empresário individual, o teu táxi, o teu automóvel não pode ser penhorado, porque ele garante a tua renda. Não entra aqui, para você empresária, para você empresário, o parque fabril. Então eu tenho aqui uma máquina, você é um empresário, eu tenho uma máquina necessária à minha atividade empresarial. Não. É empresário, grande empresário, empresário de médio porte ou pequeno porte, inclusive, mas que tenha máquinas para uma atividade empresarial que não seja, assim, uma atividade individual. O pequeno, que a gente chama assim, é o profissional, vamos dizer assim, não é o pequeno, é o profissional. O profissional, então, o artesão, se você tem um ateliê na tua casa, ou um tear, não pode ser penhorado, porque você é um artesão. Tá? É isso que protege a lei neste artigo, o profissional. Tá? Bom, seguro de vida de qualquer valor, seguro de vida também não entra. Então, se você tem um seguro de vida, pode ficar tranquilo que ele é impenhorável. Tá? Garantia também outra coisa. Caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Não responde. Quer dizer, não pode ser penhorado. Até 40. Pessoa física. Pessoa jurídica, não. Já tem julgados, vários julgados que dizem, olha, até 40 salários mínimos, pessoa física, então. Pessoa física não responde. Então, você empresário estiver respondendo solidariamente com o teu próprio dinheiro, até 40 salários mínimos, a tua caderneta de poupança, dentro da caderneta de poupança, esse valor ele é declarado, ele é entendido como impenhorável. Tá? Então essas são as hipóteses mais corriqueiras e que vale a pena a gente falar aqui, de impenhorabilidade, de bens impenhoráveis. Agora vamos falar de outra coisa aqui, vou aproveitar um ganchinho e colocar alguns fatos curiosos, que acontece muito, muito mesmo. E que acaba refletindo, repercutindo no patrimônio de terceiros, de pessoas até queridas de vocês. Que é o caso da meação e o caso da copropriedade. Então vamos exemplificar primeiro. Copropriedade. Vamos pensar assim, que você com certeza vai ter um caso na tua família, ou até teu próprio, muito comum. Falecimento do teu pai ou da tua mãe.
Eles tinham um patrimônio, tinham bens, alguns imóveis, enfim. E como houve o falecimento de um deles, do seu pai ou da sua mãe, abriu-se uma sucessão hereditária e foi feita uma divisão do patrimônio. Então, você acabou adquirindo por essa sucessão um imóvel, um apartamento na praia. Esse apartamento ficou 50% para a tua mãe, 25% para você, 25% para o teu irmão. Foi feita uma divisão e foi feito assim, dessa forma. E você está muito tranquilo, porque você pensa, 25% é em copropriedade com os outros, então este imóvel está garantido, em tese. Esse é um pensamento que muita gente tem, equivocado. O mesmo acontece também com questão de meação. Você casou em meação com a tua esposa ou com o teu esposo, então ele teria metade desse bem. Então você pensa, isso aqui está resguardado, porque ninguém vai querer penhorar metade, uma cota à parte do imóvel. Então, gente, não funciona mais assim há bastante tempo, desde quando iniciou o Código de Processo Civil novo. Porque agora, todos esses bens, essa fração, vamos dizer assim, se você é devedor, não vai ser apenas essa fração que você tem que vai a leilão, não, vai o bem inteiro para leilão, o bem inteiro. O que vai ser feito é resguardar o valor do coproprietário, o valor da avaliação. Então, se o imóvel ele foi avaliado em 1 milhão, vai ser resguardado a proporção desse 1 milhão para o coproprietário ou para o teu cônjuge. Mas o imóvel vai para leilão da mesma forma. O que vai variar, o que pode ser que torne o leilão um pouco mais inviável, é porque tem que ser obedecido o valor da avaliação. Mas não quer dizer que ele não responda, ele pode ser adjudicado pelo teu credor. Então, cuidado. Eu falo isso porque eu tive um caso particular mesmo, isso eu posso até abrir porque foi até uma situação engraçada. Eu perguntei, falei, não vou dizer nomes, né? Mas falei ao meu cliente, você tem algum bem? Quais são os bens que você tem? Não tenho nada, só tenho a minha casa, tal, tal, tal. Eu falei, tá, ok, beleza. Aí, de repente, um dia, apareceu lá, ele todo desesperado, uma penhora de 1/10, porque ele tinha vários irmãos. Ele tinha 5 irmãos, se eu não me engano, isso, 5 irmãos. E a mãe. Então, a mãe ficou com 50% e os outros irmãos com cada um 10%. E como ele tinha casado, olha só, como ele tinha, nem era dele, né? Desculpa, nem era irmão dele, era da esposa dele. Como a esposa dele tinha herdado esses 10%, ele era também em copropriedade com a esposa, porque ele era casado na regime de comunhão universal de bens. Ou seja, olha só a situação, que ele nem sabia, ele nem lembrava que a esposa dele tinha herdado isso. E que, eventualmente, aqueles 10% iriam entrar para naquele rolo todo. Ele nem sabia. E aí, lógico que tivemos que fazer uma movimentação, fizemos um acordo, tudo mais. É uma situação que existe. Então, é muito comum, se você é empresário ou empresária tem uma situação dessas, de copropriedade com irmãos, principalmente com irmãos, fiquem atentos e saibam que isto pode acontecer. E isso é um perrengue, vamos dizer assim, familiar muito grande, porque os irmãos ficam, é uma coisa que envolve família, é bom evitar e é bom você saber, para já tomar as providências necessárias antes de que isso aconteça. Tá? Então, tá, e nesse caso o cônjuge e o coproprietário, eles podem arrematar isso em iguais condições, né? Em igualdade de condições, ele não precisa superar o lanço, ele mesmo pode arrematar se quiser também, tá? E mais uma coisa aqui, a gente tem um ditado popular, né, que a gente diz, faça do limão uma limonada, não é? Tem muito isso. Então, a própria lei, ela deu uma ajudinha
e acabou fazendo do limão uma limonada, falando especificamente sobre alienação fiduciária em garantia. Eu fiz um vídeo acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz, estava até um dia de frio, de cachecol, tudo, que fala sobre alienação fiduciária em garantia. Então, para retomar a ideia, alienação fiduciária em garantia, quando você dá um bem em alienação fiduciária, você perde a propriedade do bem, você deixa de ser proprietário do bem, você não é mais dono do bem. Você é possuidor, você tem todos os direitos sobre o bem, de usar do bem como bem quiser, mas você não é mais proprietário. Você terminou de pagar o contrato, quitou, aí o bem vem para você de volta. Então, nessa situação, como você já não é mais proprietário, se você tem um bem em alienação fiduciária, esse bem não vai responder por outras dívidas, porque ele já está destinado a este credor que você alienou fiduciariamente. Então, vamos dizer assim, do limão você pode fazer uma limonada, você já pode ficar tranquilo com relação àquele bem, que é só você continuar pagando o teu credor, que este bem não vai responder. O máximo que o credor pode fazer, um credor externo, que não é o credor da alienação fiduciária, pode fazer é pedir a penhora sobre os bens, sobre os direitos. Só que, convenhamos, é uma coisa, vamos dizer assim, é desespero de causa por parte do credor fazer uma coisa dessa. Principalmente o banco não faz. Porque não vale a pena, torna inviável, é uma coisa inviável. Você imagina um contrato de 20 anos, de 10 anos, e você tentar alienar um direito sobre este bem, quando terminar de pagar. Então, realmente é uma ferramenta que não é utilizada e não acaba sendo inviável, até pela prática da coisa. Então, já é pelo menos assim um alívio, né, para você que tem uma alienação fiduciária, você fique sabendo que credores externos, você está livre deles, pelo menos por enquanto, né? Os planos de previdência privada. Isso também é uma coisa que gerou muita discussão no meio judiciário. Mas a regra é planos de previdência privada apenas aqueles destinados ao sustento próprio da família. Então você tem que comprovar que aquele bem, que aquele dinheiro realmente está sendo destinado para o sustento próprio da tua família. Não adianta você querer fazer uma VGBL, uma PGBL milionária, tá? Vamos dizer assim, porque vai acabar sendo penhorado também, tá? Bom, creio eu que hoje é isso. Nós falamos bastante do assunto, demos aqui uma boa ideia do que é penhorado, do que é empenhorável, do que pode ser penhorado nas dívidas. Se você gostou, empresária, você empresário, peço que deixe um like deixe um like, deixe seu comentário para nós respondermos. E, enfim, é isso. Não tenho mais nada, já olhei aqui a minha colinha, não tem mais nada. Desejo a todos vocês muito sucesso, muita prosperidade e uma boa semana. Até a próxima.